Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, onde nós abordamos assuntos relacionados à religião, à filosofia e à cultura de maneira geral. Meu nome é Caroline Zanardo. Eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, deixar o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que este canal se torne cada vez mais relevante e alcance o maior número de pessoas possível. Muito obrigada a todos pela compreensão. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar a falar sobre aquele livro que nós estávamos discorrendo anteriormente, um livro ligado à moral católica, né? Um livro escrito pelo doutor em teologia moral, que é o São Tomás de Aquino. Nós havíamos até comentado na introdução que nós fizemos, nas considerações iniciais e nos outros tópicos e capítulos que nós estamos abordando, e nós estamos agora caminhando para os tópicos finais do livro. Hoje a gente vai discorrer sobre um dos tópicos importantes deste livro, já caminhando, como eu falei, para a conclusão da obra. E hoje a gente vai falar então sobre se as virtudes elas são conexas entre si ou não, né? As virtudes morais, as virtudes infusas, as virtudes intelectuais, as virtudes cardeais, se elas são conexas entre si ou não. E ele vai dizer que parece que não, que realmente elas não são conexas. Uma coisa conexa com outra, segundo ele, seria algo que, vamos dizer assim, tornaria a virtude que o homem possui perfeita, porque ela chegaria ao fim último, que é Deus, que é a perfeição. Na pátria celeste, a gente terá uma vida perfeita. Mas, enquanto nós estamos aqui na Terra, a gente não tem essa perfeição nas nossas atitudes. Então, as virtudes, elas não são conexas, porque, segundo ele, o que seria isso? Seria se uma pessoa que possui uma virtude, vamos supor que ela possui a virtude da modéstia, ou ela possui a virtude da sabedoria, ou ela possui a virtude da fé, ou qualquer outra virtude, se ela teria as outras virtudes presentes nela, entendeu? Se as virtudes seriam conexas. Se uma pessoa que possui uma virtude, ela possui todas as outras. E ele diz que não necessariamente. Não é necessário, isso não acontece, que o homem que possui uma virtude, como eu falei, uma virtude muitas vezes intelectual, a sabedoria, ou uma virtude teologal, uma virtude cardial, que ele vai possuir todas as outras. Não, porque, como eu falei, segundo ele, a virtude ela é aquilo que o homem ele faz de bom e que torna o homem bom, né? E que leva à perfeição. Então, isso geralmente não acontece, porque o homem, para ele poder realmente ter essa conexão, ele precisa realmente de mais de uma virtude, e isso não acontece, como foi mencionado. O homem ele não tem essa conexão entre as virtudes, porque isso é algo que na vida terrena é muito difícil a pessoa possuir todas as virtudes, entendeu? Porque geralmente vai faltar, por exemplo, uma virtude, sempre vai faltar uma que é fundamental para a sua perfeição, como, por exemplo, a virtude da magnanimidade, ou a virtude da fé, ou a virtude da caridade, principalmente. E nesse caso, o homem não será uma pessoa completamente perfeita e completamente boa. Porque, como eu falei, para ele, as virtudes elas são ou perfeitas ou imperfeitas. As virtudes perfeitas são aquelas que são conexas entre si. E isso, de fato, é muito difícil de acontecer, do homem ter em si todas as virtudes que o tornem uma pessoa boa e que faça com que ele faça atos bons. Porque os atos, eles são adquiridos, e às vezes os atos, principalmente pelos hábitos, a pessoa ela não consegue adquirir tudo aquilo que a faça ser uma pessoa realmente boa. E através dessa aquisição de hábitos e de atos, o homem ele pode se tornar um ser melhor. Mas para isso ele precisa, como eu falei, adquirir e precisa viver na prática essas virtudes, o que muitas vezes é muito difícil de nós visualizarmos. Então, na verdade, talvez no mundo futuro, no mundo posterior a esta vida terrena, o homem consiga ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa virtuosa de fato e uma pessoa perfeita. Mas enquanto ele vive aqui na Terra,
ele sempre vai ter dificuldade em ter em si todas as virtudes que o tornem uma pessoa melhor, uma pessoa perfeita. Então, as virtudes, elas não podem ser consideradas conexas, elas só serão conexas quando elas forem perfeitas. E as virtudes perfeitas são as virtudes, por exemplo, muito nós podemos considerar as virtudes perfeitas, que são assim fundamentais para que o homem, então, ele alcance a sua mais nobre condição e que possa torná-lo de fato uma pessoa boa e digna aos olhos de Deus, porque com certeza, para que ele possa ser uma pessoa perfeita e as virtudes o tornem uma pessoa perfeita, ele só será essa pessoa, ele só será uma pessoa perfeita quando ele tiver Deus como fim último, quando ele tiver a caridade, quando ele tiver o amor como fim último. Enquanto ele não colocar Deus como fim último, enquanto ele não almejar Deus, ele não será essa pessoa perfeita, porque ele vai ter muitas imperfeições na sua vida, imperfeições morais devido à natureza humana que é decaída, devido à concupiscência da carne, o seu lado irascível, concupiscível. Ele vai ter muitas coisas que o tornam um ser humano indigno, imperfeito. Então, na verdade, é muito difícil a gente considerar as pessoas humanas que vivem nesta vida como pessoas virtuosamente perfeitas, vamos dizer assim. Mas sim, as virtudes elas são classificadas em perfeitas e imperfeitas. As perfeitas são aquelas que direcionam o homem até Deus. Então, o homem que tem principalmente a virtude da caridade, e essa virtude ela será a virtude principal no reino dos céus. É uma virtude que o torna perfeito e que é concedida pela graça de Deus. E essa pessoa, então, ela realmente está buscando o fim último que é Deus. Por isso que essas virtudes perfeitas, elas são conexas entre si. Elas agem em comunhão, elas agem de modo comum, visando o fim último que é Deus. Entendeu? Então, essas virtudes perfeitas, elas são conexas. Já as virtudes imperfeitas, elas não são conexas, porque daí vai ficar faltando alguma coisa. A pessoa, às vezes, ela tem uma virtude, mas falta outra. Então, principalmente, ela não vai ter a caridade, no caso dessas virtudes imperfeitas. Ela não vai ter algo que a torne mais sublime e mais, assim, digna de Deus, mais sobrenatural. Então, assim, é necessário as virtudes quando tem principalmente a reta razão, no caso da prudência, quando é dirigida pela razão, no caso da temperança, né, daquilo que está na natureza humana, mas que é dirigido pela razão. Isso vai ser moralmente perfeito, porque isso vai atuar em conjunto. Então, a prudência, a caridade, as próprias virtudes intelectuais, né, as virtudes cardeais, desculpa, intelectuais não, as virtudes intelectuais não são consideradas perfeitas. Tá? Elas não são conexas entre si, elas não têm essa conexão, mas as virtudes morais, como a prudência, as virtudes teologais, como por exemplo a fé e a caridade, elas teriam uma perfeição muito maior, a virgindade, a magnanimidade, né? Tudo isso vai tornar o homem uma pessoa mais digna, porque ele vai sempre buscar a Deus como seu fim último. E é isso que o torna uma pessoa mais moralmente interessante e moralmente digna diante dos olhos de Deus. Então, assim, o homem ele precisa fazer um exercício, ele precisa sempre buscar as virtudes mais sublimes, como a prudência, como a caridade, como a fé, porque as virtudes que o tornam mais sublimes são aquelas que são voltadas para Deus, muito mais do que as virtudes intelectuais, como por exemplo a sabedoria, né? Que é uma virtude muito importante, mas com certeza quando ele está com o coração aberto para Deus, ele será uma pessoa com certeza muito mais digna e muito mais interessante e uma pessoa muito próxima do Criador, né? Que é aquele que é a fonte do amor, a fonte da caridade, aquele que torna a pessoa digna. Muito obrigada. Então, eu espero que a gente vai dar sequência, né, completando no próximo vídeo esse importante assunto das virtudes morais, que é basicamente uma obra de Santo Tomás de Aquino, um santo que foi canonizado pela Igreja Católica, doutor em teologia moral, uma pessoa muito esclarecida que nos dá importantes informações sobre as virtudes morais
e como a gente pode vivê-las. A gente deve vivê-las adquirindo através dos nossos atos, a gente deve vivê-la colocando a razão sobre essas virtudes, para que a gente possa, então, vivê-las de uma maneira muito, muito interessante e muito significativa, que nos torne pessoas cada vez melhores. Então, e que possam realmente nos trazer toda essa bagagem e toda essa noção do sublime e do divino, que possa fazer com que a nossa vida seja uma vida melhor, uma vida mais pautada para as coisas do alto. Muito obrigada. Então, eu agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todos, espero que vocês possam estar gostando, deixem o seu like, o seu comentário, que são atitudes muito importantes para que o nosso canal ele se torne cada vez mais relevante e que possa ser um canal que possa influenciar e possa fazer com que mais pessoas sejam tocadas pela graça divina e sejam pessoas melhores. Então, eu espero que todos tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um beijão. Tchau, tchau.